palestra Incorporações e União de Cooperativas, busca da eficiência e ganhos para os cooperados. Vamos receber agora o diretor operacional do Sicoob Confederação, Francisco Silvio Reposse Júnior. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O Almada está no 7º dia de gripe, eu estou no 6º. Só que estou mais rouco que ele. Então, amanhã acho que eu vou estar melhor. Mas o Vanderval me fez um convite há uns 30 dias atrás, para que a gente pudesse vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema muito importante, muito bem relatado aqui pelo Almada, didaticamente, colocou todo mundo aqui numa página muito fácil, a gente poder trazer para vocês aqui alguns números, para poder, talvez, ajudar um pouco mais o nosso pensamento estratégico. E destacado muito bem pelo Almada, que precisamos ter pensamento estratégico, mas temos que ter ações consistentes e bem executadas em cima dos planejamentos, né, Almada? Em cima dos pensamentos. Porque senão fica tudo engavetado e a gente não tem a experiência que a gente gostaria de ter. Parabenizo o Sicoob, a Central, pelos 30 anos, e queria dizer para vocês que eu também estou muito feliz por ter, Miguel, agora no mês passado, também ter completado 30 anos de Sicoob. Eu sou oriundo lá do Sicoob Espírito Santo, em 1989, tive a oportunidade também de começar numa cooperativa lá em São Gabriel da Palha, lá no noroeste do Espírito Santo, e agora no mês de maio também completei 30 anos. E sobre esse tema, nós tivemos uma experiência importante. E eu estava ontem fazendo umas contas, e eu participei ativamente em incorporações de 16 cooperativas. Uma redundou, aliás, das 16, foi 2 cooperativas, uma incorporando outra. E uma outra que participei apenas como contribuinte de uma incorporação resultante de 8 cooperativas de uma vez só. As 8 cooperativas se juntaram. E aí eu queria passar uma informação para vocês. Dessas 8 que se juntaram e formaram uma, essa cooperativa está sendo incorporada por outra. Porque tamanho era, assim, a dificuldade daquelas 8 cooperativas que mesmo se juntando em uma, está sendo incorporada por uma outra cooperativa agora, lá no estado do Pará. E eu trouxe aqui também, para vocês, algumas reflexões de que a gente entende, dada essa experiência, do que a gente vive no dia a dia. Possivelmente alguém de vocês aqui também já passou por essa experiência, mas eu fui convidado para vir aqui, para passar um pouco dessa experiência para vocês, e principalmente dizer, na minha visão, aonde residem os principais problemas, e aonde a gente viu as principais dificuldades, ou os principais entraves, e aquelas coisas que quando a gente for discutir, a gente não pode deixar de ter na mesa, né? Então é isso que eu vou trazer para vocês, e fiquem bem à vontade depois para questões de perguntas. Todo mundo aqui nessa sala tem que olhar para isso que está ali, porque isso está em todos os estatutos de vocês, os nossos estatutos. Isso aí em primeiro lugar. Se tiver que fazer uma estrutura para atender esses caras aí, nós vamos fazer uma estrutura para atender esses caras. Se tiver que desmontar uma estrutura para a gente continuar atendendo esse pessoal, a gente tem que desmontar a estrutura. Se for botar mais um funcionário para atender esses camaradas, vamos fazer. Mas se tiver que botar mais 50, talvez não vamos colocar, mas talvez a gente tenha que tirar 2 para a gente continuar atendendo esse tanto de gente ou mais. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer, não porque é moda, não porque a gente quer,
não porque agora tem uma nova tecnologia, não. O pensamento, voltando ao que o Almada estava dizendo aqui, o pensamento estratégico sempre tem que levar a isso aí, porque se não for isso aqui que nos mover em tudo que a gente fizer, a gente está no caminho errado. Os conceitos, a gente fala muito disso aqui, porque tem 3 conceitos lá dentro da lei, e às vezes as pessoas se confundem com isto. Mas tem tanta palavra, gente, tem tanta palavra já usada para uma cooperativa se juntar a outra, que é o que menos importa a palavra que vai ser usada. Se entenderem como incorporação e funcionar, fala incorporação. Se entender como união e funcionar, fala união. Se entender aglutinação, funcionar, igual o pessoal de Minas gosta bastante, usa. Se é fusão, não importa que palavra vai usar para se juntar, né? Não importa. Porque na norma está isso, exceto o último. Uns falam fusão, outros falam incorporação, outra união. Mas tecnicamente o melhor caminho de se fazer é por incorporação. Tá? Por incorporação. E o que significa isso? Por incorporação, um CNPJ, uma empresa incorpora a outra, assume os direitos e deveres e a outra se extingue. Isso significa que 2 CNPJ, um some e fica o outro. Mas a palavra, gente, a comunicação que nós vamos falar e que vai circular é o que mais importa. Não importa tecnicamente o que nós vamos fazer aqui, o que os documentos, que vai constar nos documentos. O que importa no fio aqui da navalha é a comunicação que nós vamos usar, e lá na frente nós temos um tópico específico sobre isso. Bom, aqui tem uma brincadeira que os meninos fizeram, é apenas uma animação na apresentação. Aqui eu trago o processo como um todo, apenas para ficar didático. Como se desenha esse processo, a formalidade do processo. Começa aqui com uma deliberação em AGE de cada cooperativa para se formar uma comissão mista. Porém, essa comissão mista também pode ser feita numa reunião de conselho de administração, para não ter que chamar uma assembleia só para indicar 3 nomes. Na assembleia de conjunta, faz-se então a ratificação do que foi discutido no conselho de administração daquelas cooperativas que vão decidir conversar o assunto. Até porque é bem estratégico isso, tá, pessoal? Até porque é bem estratégico. Porque os conselhos de administração precisam de estar muito convencidos disso. Então pode ser feito o quê? 1 ou 2 ou 3 conselhos de administração das cooperativas discutem isso, formam uma comissão mista, composta por 1, 2 ou 3 cooperativas, discute, chama número, vê, faz isso, faz aquilo, se entender que está ok, chama a assembleia, se entender que não está ok, valeu o estudo, vamos conversar mais. Então, não tem que se chamar a assembleia, criar expectativas no quadro social, e depois não se levar a termo o que vocês conversaram. Então, isso estrategicamente também é importante. Feita essa comissão mista, já disse o que faz aqui, preparou o relatório, está pronto. Escutem o que eu vou falar para vocês, se vocês forem enveredar por esse caminho. A Assembleia Geral Conjunta só pode chamar a Assembleia Geral Conjunta para deliberar isso, se o assunto já tiver, gente, praticamente decidido, tá? Porque seria o caos. Eu já vi isso acontecer, uma cooperativa, junto com a outra, tudo acertado, na hora que foi para uma Assembleia de Constituição, de conjunta, apareceu mais gente do que se imaginava, Miguel. Apareceu um grupo que não tinha participado da discussão e tiveram que botar a viola no saco. Horrível. Depois a cooperativa foi incorporada, mas numa situação muito pior. Muito pior. Então, a Assembleia Conjunta de deliberação
de incorporação, já tem que ir para lá com tudo muito azeitado, para não correr o risco de dar para trás. Feito isso, manda o processo formal para o Banco Central, tá? É lá. E outra, tem que cuidar muito da formalidade, porque pode acontecer de chegar lá e ter que voltar processo, que também é outro caos. Processo tem que ser muito bem instruído, muito bem feito, para não ter problema. Isso nós temos experiência de sobra, o Brasil inteiro tem experiência de sobra com isso, tá? Então, gente, isso aqui é o aspecto formal da coisa, tá? Não é difícil. O Almada falou aqui, eu trouxe uma lâmina aqui, para mostrar, gente, que até os camaradas que a gente acha que se matam no mercado, eles se juntam. Nós temos aqui alguns exemplos, ó, já são grandes, são concorrentes. Bradesco, Banco Brasil, Caixa Econômica se juntam e formam o quê? Um cartão, lançam um cartão. Banco do Brasil, Caixa Econômica compartilha ATM. Compartilha ATM. Dois bancos diferentes. Votorantim se junta com o Banco do Brasil para fazer financiamento de veículo. E aqui nós temos um exemplo do nosso, ainda aqui o Banco Sicredi, junto com o Rabobank lá atrás, um banco daqui, um cooperativo, com uma outra instituição, se junta para poder fazer negócio também. Não se junta à toa, se junta por quê? Para crescer, para ficar maior, para diminuir custo, aumentar a escala. E isso que nós vamos falar agora. Economia de escala pelo aumento de ativos. Isso é chover molhado, porque os números hoje nossos já mostram isso. É concentrado o sistema financeiro brasileiro, todo mundo sabe, 80% dos recursos estão na mão de 5 bancos. Os níveis de taxa de juros força a diminuição do spread. Gente, há 2 anos atrás, o nosso spread global no Sicoob era de quase 2,3. Você sabe quanto está o spread global nosso hoje, das nossas cooperativas? 1,6. E a tendência é diminuir, porque nós estamos carregando ainda algumas taxas de juros antigas do nosso crédito, e que daqui a pouco nós não vamos conseguir contratar pelas mesmas taxas. Vai diminuir a taxa global. Isso não é ter bola de cristal, isso é real. Vocês estão sentindo isso, vocês estão vendo isso acontecer. A nossa receita financeira da tesouraria caiu mais que a metade. Tínhamos juros de 14%, estamos com 6,5%. Caiu mais que a metade. Outra coisa, pessoal, quanto maior a escala de ativo, maior a redução de custos. O Sicoob já promove isso hoje. Hoje nós temos isso dentro de casa. Nós vamos ver também. Aqui, ó, que eu estava falando para vocês do nosso spread em 2017, para quanto está agora? 1,6. Eu estou mostrando a nossa realidade. E possivelmente vocês estão vendo essa realidade acontecer nos reflexos dos resultados. Nós nos sentimos muito mais, porque nós aumentamos nos últimos 2 anos consideravelmente a nossa receita com serviços. Aumentamos consideravelmente, porque senão estaríamos sofrendo muito mais. Mas o número é esse aqui, ó. Olha só, gente, 2,7 para 1,6. É muita coisa. Nós estamos falando do spread global, nós estamos falando daquele volume de recursos nossos de 104 bilhões de reais. É muita coisa, é muita coisa. Precisamos pensar nisso, gente, sem tirar isso em 1 minuto da nossa linha de raciocínio do planejamento estratégico, o Almada disse aqui. Os índices de eficiência, olha o que a gente está vendo aqui isso acontecer. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Nós estamos com abaixo de 52, mas isso tem que buscar perseguir cada vez menos. E isto é perenidade de funcionamento para nós. Concentração vem aumentando ano a ano. Agora eu estou falando de Sicoob, ó. As cooperativas maiores proporcionam uma relação maior da eficiência com seus custos. Quanto maior, mais o ganho de escala e maior a redução de custo.
Vou mostrar isso em números para vocês. Esse é o nosso Sicoob. Ativos do Sicoob, pegando só as cooperativas singulares. Nós vamos olhar aqui 91 bilhões. E nós separamos aqui, essa primeira linha aqui, é as cooperativas, sim, são as 50 maiores cooperativas do Sicoob. As 50 maiores cooperativas. As 50 maiores cooperativas do Sicoob hoje, ela detém 53,5% do total de ativos do Sicoob. Entenderam? 50 tem 53 que dá 49 bilhões de reais. Então nós estamos falando, se fosse fazer uma média, nós estamos falando de cooperativa de 1 bilhão. Mas não são 50 cooperativas de 1 bilhão, porque nós temos cooperativas com mais de 1 bilhão. E cooperativa de 1 bilhão, ela pode ser um ativo muito bom, ou pode ser um ativo não tão bom assim. O que vai dizer se é bom ou não? É o tamanho do custo que carrega, que nós vamos olhar aqui também um pouco à frente. Depois, pessoal, nós temos aqui aquelas que estão ranqueadas entre a 51ª e a 100ª. 17% dos ativos estão aqui, que representa 15,8% dos nossos ativos. E aí, da 100 em diante do ranking, que vai até a 438, que esse é o último número nosso, nós estamos tendo várias incorporações. Lembra que o número que o Almada colocou aqui, de 2018, que fechou, o número foi 450. Então, nós estamos vendo aqui 438 cooperativas. Essas têm 29% desse total de ativos, no total de 26 bilhões de reais. Tá? Bom, vamos ver mais números. Aí, vamos ver então, nos últimos 5 anos, o crescimento. Como é que evoluiu o Sicoob? Pessoal, parece que os números são copia e cola, Almada. Parece que são copia e cola. As que estão embaixo não passam para a camada do meio, as que estão na camada do meio não passam para a camada de cima. Olha como é que se comporta, na hora que chega lá no final. 5 anos, como é que foi subindo? Isso aí não é, isso é o crescimento. Nós crescemos a metade, eu falei ali de 91 bilhões, nos últimos 5 anos nós somamos, acrescentamos aos nossos ativos 53 bilhões e meio. E quem é que cresceu esses 53 bilhões e meio? Igualzinho o comportamento que nós chegamos agora do que estávamos há 5 anos atrás. O mesmo comportamento. A leitura que a gente faz é, continua lá para cima o que estava lá para cima, continua no meio que estava no meio, continua para baixo que estava para baixo. Só que diminuiu nesses últimos 5 anos o número de cooperativas, mas o percentual do bolo continua do mesmo jeito que está ali. Isso a gente está falando em ativos. Vocês querem ver como é que é o comportamento agora das sobras? Olha o comportamento das sobras, gente. Não está errado aí os números de percentuais, não. São esses mesmos como estão aí. 2,3 bilhões de sobra no ano passado. Da onde vieram as sobras? Os números estão ali, bem separadinhos. A contribuição dos últimos 5 anos de sobras, da mesma forma, a gente está colhendo as sobras nos últimos 5 anos, acompanhando as sobras do jeito que está ali. Quem arrisca onde muda esse quadro, gente? Quem arrisca onde esse quadro muda? Onde? Custo, né? Alguém falou custo. Vocês vão ver como é que inverte essa conta. É no custo. E é o que nós não vamos suportar um pouco mais à frente. Opa, volta. Aqui está, eu estou passando um pouco mais rápido. Olha o quadro aí. Aonde muda? O lá de cima, que era os 53% dos ativos, já não é mais o que? A maior despesa.
Isso prova o que a escala proporciona para a gente. Custa menos a gente escalar mais, Miguel. A turma do meio, incrivelmente, continua nos 18. Tá? Continua nos 18. Mas, se a gente tirar 438 de 101, nós estamos falando de 337 cooperativas, tem 41% da despesa administrativa. Não é isso, Marcelo? Esta é a nossa realidade, tá? Essa é a nossa realidade. Aí a gente também coloca as contribuições. E olha onde mais cresce nos últimos, aonde mais cresce as despesas, cresce também aonde a gente tem menos ativos, aonde tem menos ranking. Não tem jeito, se tiver que implantar uma nova tecnologia que todo mundo tem que pagar, paga quem quem tem 1 bilhão e paga quem tem 5. Paga uma implementação de uma nova observância que tem que ter e todo mundo precisa de ter, paga quem está com 1 bilhão de ativo e paga quem tem 5 milhões de ativo, porque não tem jeito, o custo é colocado para dentro. E por aí fora vai, o resultado financeiro, as contribuições dos últimos 5 anos. Então, pessoal, eu estou trazendo os números, porque os números facilitam a conversa, tá? Os números facilitam a conversa. E a minha vinda aqui para mostrar para vocês isto, é para dizer daqui para frente, o que a gente entende que quando segue o caminho, que esse é o tema aqui da palestra, dos ganhos, dos objetivos, da melhoria da eficiência, da diminuição de custos, quando as cooperativas se juntam, tá? E aí a gente traz aqui vantagens. Ainda bem que o Rodrigo está aqui, que depois ele vai falar mais um monte de outras, na visão do regulador. Mas eu sei que vocês podem ter mais um monte. Aqui a gente elencou algumas, conselhos, diretoria, supervisão, até contribuição de OCB nós colocamos, regulação, balanço, auditoria, documentação para receita e declarações, mais controles, mais isso e aquilo. É tudo mais um, é tudo mais um, é tudo em dobro. Tá? E às vezes, e tem que ser, quando você junta duas, a despesa às vezes diminui. Ao invés de juntar 2, vai ficar então só um pouquinho acima do que estava o outro. Em muitas contas diminui. E os objetivos estruturantes disso aqui, melhora os limites, aquelas travas operacionais deixam de existir, os custos, as tarifas, a gente com menor, o que a gente consegue fazer? As tarifas, taxas, tudo fica mais do que competitivo, a gente em condições de transferir para o custo, para o nosso quem? Para o nosso cooperado, que é o que a gente está falando o tempo inteiro, ganho de escala, mais estabilidade, maior potencial de fazer o quê? Constituir reservas, porque a gente vai somar mais. Aqui outras vantagens que a gente está falando, nas questões de limites operacionais, aparece uma porrada de oportunidade, que enquanto você não tem, enquanto você tem um volume pequeno, Miguel, você tem um patrimônio líquido pequeno, você fica limitado àquilo ali. Se você junta com outro que tem o mesmo patrimônio líquido que o seu, você simplesmente, você dobra a possibilidade de negócio, tanto de ir para o mercado para emprestar, quanto para captar, ou quanto para atender, seja quem for. Alavanca permite operações maiores, isso é importante para nós, tá? Desvantagem de conversar esse assunto. Desvantagem de conversar esse assunto. Nós só elencamos essa, tá? Nós só elencamos essa. Se não se acertar muito bem a parte regional, tá? Cooperativa no município A, cooperativa do município B, faz uma incorporação, os delegados são tudo de uma cooperativa, os conselheiros estão tudo num lugar só,
Isso, se não cuidar da representação e regional, pode sim ser uma desvantagem, porque se fizer isso, o quadro social enxerga e pode ser um problema para nós. Esta é a única que eu anotei aqui, e nós já tivemos oportunidade de ver isso na prática, tá? Então, essa é a desvantagem que nós elencamos, porque eu não ia vir aqui com vocês falar que a gente tem experiência disso e dizer que se não cuidar pode ter uma desvantagem nesse processo. Entraves, porque vocês vão ter que conversar sobre isso, e esse é um ponto fundamental. Entrave são esses que nós elencamos. Pressão do quadro de funcionários. Tem, porque fica muita dúvida. E agora, como é que vai ser? Quando a gente implanta uma nova tecnologia, alguns empregados já ficam com isso. Poxa, mas e agora? Ainda mais quando você vai falar que vai junto. Você pensa na turma do back-office, fica todo mundo louco. É natural. E agora? Pode ser um entrave. Pode arrumar milhões de argumentos para tentar convencer que não é um bom caminho. O outro também são os próprios conselheiros e dirigentes que têm que ir por este caminho. Se o conselho, pessoal, se os diretores ali não tiver muito bem certo que tem que seguir nesse caminho, não adianta seguir com a conversa, porque não vai chegar aquela assembleia desastrosa que eu falei com vocês. Os próprios conselheiros podem ser entrave. Lembra que o Almada falou que às vezes a gente cria empresa, a própria empresa se defende dentro do sistema, mesmo que você tenha que te desmontar alguma coisa, é natural que isso aconteça. Pode ser também um entrave. E a falta de entendimento prévio, pessoal. Jogo e regra muito bem clara como vai ser para frente, né? Como vai ser para frente, como vai ser a transição. Não pode ter uma conversa e ficar dúvidas quando tem um processo desse. Tem que ter entendimento. Entendimento é entendimento mesmo, tá? Pode até não ficar satisfeito, mas entender tem que entender, tá? Entender tem que entender. E não aderência total à proposta. Isto também, pessoal, é um caos. Se você votar um negócio desse por maioria dentro de um conselho, faz outra reunião, porque isso precisa de aderência total, porque uma liderança na rua, em município pequeno, se ele pertence ainda a alguma entidade de classe ou representação, e não for a favor, é o caos. Tem que ter aderência e entendimento total dentro da proposta. Não dá para um ou outro ficar desgarrado. Então este é o grande trabalho, que são os entraves, e são entraves duros, tá? Comunicação. Tem muita gente que fala assim: para os empregados nós vamos falar isso, para as entidades de classe, para as demais cooperativas, o discurso é esse, e na assembleia, quando a gente for conversar, o discurso é esse. Falar igual na minha terra lá, isso é caixão e vela preta, tá? Não pode, o discurso é um só. A incorporação está acontecendo porque nós precisamos de fazer isto, se juntar, porque nós vamos melhorar nossos índices, nós vamos diminuir os custos, nós vamos alavancar o negócio. Nós estamos nos juntando porque a nossa cooperativa está com dificuldade, fechou em prejuízo há 1 ano, 2 anos, a gente não quer isso acontecer e o melhor caminho é buscar uma incorporação. É assim que tem que ser a comunicação. Para os empregados, como comunica os empregados? Se tem expectativa de ter demissão, tem que dizer que tem expectativa de demissão, porque senão você frustra, você cria problema social,
você cria problema depois de as pessoas voltarem a acreditar. Então, a comunicação, como eu estou dizendo aí, ela tem que ser única, efetiva, comunicada na hora certa, no dia certo e como tem que ser. E transparente, internamente, externamente, para o conselho, para a central, seja aonde for, a comunicação tem que ser única, pessoal, transparente e tem que ser efetiva, tem que comunicar, porque senão, o que pode ser um baita de um negócio, pode ser um baita de um problema, tá? Pode ser um baita de um problema. Cuidado, pontos de atenção, que a gente cita aqui, tem que ser mais eficiente, não tem outra justificativa. Por que é que nós estamos nos juntando? Tem que ter um planinho que mostra que vai ser mais eficiente. Tem que mostrar que vai reduzir ou otimizar os custos. Porque não necessariamente você precisa reduzir o custo, mas você tem que otimizar. Tá certo? Quando a gente fala em otimizar, o que é isso? Quer dizer, você tem um monte de gente muito treinada, fazendo o trabalho de back-office, põe a turma que está fazendo trabalho de back-office para fazer negócio. Você não precisa de diminuir o custo com aquele pessoal, mas você otimiza os custos que você tem. É um dos exemplos que eu estou passando para vocês. Então, nós fizemos um plano aqui, mas no primeiro momento os custos vão continuar o mesmo, porque nós vamos fazer isso? Rasga essa planilha não serve, essa planilha não vai levar vocês a lugar nenhum. Tem que estar muito claro, porque vocês vão sair com esse discurso. Nós estamos nos juntando para quê? Para ficar mais eficiente, não vou ficar mais barato, não vou ficar mais competitivo. Aí você faz um plano que não mostra nada disso, rasga esse plano. Porque senão, vocês vão criar um problema. A outra coisa, pessoal, é que depois, o que nós precisamos de fazer? Mostrar para todo mundo, de fato, que foi um ganho. Mostrar que o plano que vocês estruturaram, reduzindo o custo, otimizando base, juntando, fazendo isso e aquilo, você tem mesmo ganhos perceptivos para mostrar. Não é só discurso, tem que mostrar ganhos perceptivos. E eu vi que na apresentação do Rodrigo ele vai trazer isso aqui. Então eu nem vou falar mais a respeito disso. A outra coisa é que nós temos 2 caminhos a escolher quando a gente não está indo bem nas nossas cooperativas. São esses 2 caminhos aí. Não tem outro, ou mais caminhos que não sejam esses. Dos casos que vocês conhecem, qual que ganha aí? Do amor ou pela dor? De todos os processos que eu participei, só 2 não foram pela dor. Os outros todos foi pela dor e brabo, gente. Ou diminuindo o capital do associado, ou fazendo rateio de perdas. E olha que eu participei das 2 mais grossas e ruins, inclusive para a nossa imagem, de processo de incorporação, que foi a Blucred lá de Santa Catarina e recentemente da nossa cooperativa Unimais Bandeirantes lá em Americana. Não é fácil. E vocês sabem muito bem o que nós estamos dizendo. Mas são 2 caminhos, tá ok? O pela dor, o pessoal costuma dizer que a coisa chega a um ponto que é igual abraço do afogado, né? Abraço do afogado, qualquer toco, né? Agora, tem gente que está se afogando, você joga a boia e ele fala, eu não quero amarela, joga a boia azul, porque se não for azul eu não quero, né? Ah, não gostei dessa boia não, joga outra. Esse, fatalmente, vai morrer afogado também.
tá? Mas não tem mais caminhos que não sejam esses, tá? Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês: tem cooperativa que apresenta resultado negativo, mas não é uma cooperativa inviável. Ela pode ter passado por um momento. Tem cooperativa que apresenta resultado positivo e que ali na frente ela não é viável mais. Tá certo? Isso também é uma realidade. Tá? Isso também é uma realidade. Eu trouxe uma outra coisa aqui, que é uma frase que eu gosto sempre de usar. Quando você tem uma represa, gente, que você tem dúvida nela, é melhor você escorar. Tá? É melhor botar um reforçozinho. Porque se você não reforçar, se ela romper, é um problema. Tá? Esse é um problema. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, da experiência, e que é importante. Os conselhos de administração, normalmente quando faz uma incorporação, a orientação que a gente dá é que não se perde ninguém. Ficam juntos os conselhos, a não ser que não queira ficar. Mas nesse processo de transição é importante. Sei que aqui a maioria são conselheiros e possivelmente vão conversar esse assunto. Este é um caminho que a gente tem visto como positivo. Ah, não, o conselho da cooperativa que incorporou está formado, é isso e tudo mais. O que a gente tem visto e tem funcionado muito bem é que no período da transição até outra eleição, os conselhos fiquem juntos. E aí até a próxima eleição se discute o assunto. Mas isso é um caminho bom, facilita, asfalta a estrada um pouquinho. Porque você falar em união e começa a perder gente pelo meio do caminho, de início, isso não funciona muito bem. Então, isso é um conselho que a gente passa para vocês, que no período de transição, de união, de uma, duas ou três, às vezes fica um conselhão grande, não tem problema não, mas ali na frente as coisas vão se ajustar. Mas seguir o caminho junto é bom e é salutar, a gente tem visto bons exemplos disso aí. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, esse material está todo aqui, a Central tem toda condição de dar apoio a vocês, em todos esses processos. Nós também estamos à disposição com a nossa confederação, bancos, toda a estrutura que for preciso, nós estamos à disposição de vocês, para se vocês entenderem que esse é o caminho, vocês trilharem. Ninguém pode chegar e mandar vocês fazer esse tipo de coisa. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, estamos à disposição aqui para as perguntas. Obrigado.